Às vezes tudo parece perdido e pensamos que não há solução. Mas existe um Deus que pode transformar a sua vida. Está no ar o programa Existe uma Saída. Apresentação: Bispo Newton. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, e mais uma vez para transmitir uma palavra de fé e também para falar a respeito do que acontece na Igreja do Novo Nascimento. Nós estaremos juntos durante esses 30 minutos. No final do programa nós vamos realizar uma breve oração para que as pessoas possam adquirir forças e possam buscar a Deus, porque como o Senhor Jesus afirmou, o reino de Deus é tomado por esforço e só se apoderam dele aqueles que se esforçam, né? Muitas são as pessoas que deixam de conquistar a transformação de suas vidas porque elas ficam acomodadas esperando que Deus faça tudo sem que elas tomem uma atitude de fé. E essa transformação evidentemente não vem, porque evidentemente que existe a parte, né, de Deus e existe a nossa parte também. Aquela parte que cabe a Deus fazer, ninguém pode fazer, mas a parte que cabe a cada um de nós, Ele também não fará por nós, porque nós temos que tomar as nossas atitudes de fé. Muitas foram as pessoas que ficaram, inclusive, com os seus testemunhos registrados na Bíblia, e ficou claro que elas conquistaram o milagre, a transformação de suas vidas, porque elas agiram, elas tomaram uma atitude de fé e por isso elas conquistaram uma transformação de suas vidas. E isso não mudou. Quando a pessoa de fato crê que Deus pode transformar, cumprir na vida dela aquilo que Ele prometeu, aquilo que ela espera, evidentemente que a pessoa vai manifestar uma fé viva, e a fé viva é aquela fé acompanhada de atitudes. Quer dizer, não adianta a pessoa dizer eu creio que Deus pode todas as coisas, que Ele pode me abençoar. No entanto, essa fé que a pessoa afirma ter não é acompanhada, se ela não for acompanhada de atitudes, ela não vai produzir nada. Ela é chamada, né, biblicamente como fé morta. É a fé sem obras, é a fé sem atitudes. Então, você que me assiste, que deseja alcançar de Deus alguma coisa, ou quem sabe muitas coisas, é importante que você entenda que Ele deseja e pode abençoar, e pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Mas Deus espera de cada um uma atitude de fé. Deus espera que venhamos manifestar uma fé viva, e a fé viva é aquela fé acompanhada de atitudes. Por isso é importantíssimo que a pessoa vá à igreja, participe das reuniões, exercite a fé, vá à igreja para que ela possa, na igreja, alimentar a sua fé, aprender a viver a fé, desenvolver a sua vida com Deus e, consequentemente, ela venha colher, né, os frutos dessa fé. Durante o programa nós vamos acompanhar o testemunho de mais uma pessoa que chegou na Igreja do Novo Nascimento, enfrentando problemas, lutas, situações adversas, mas aprendeu a exercitar a fé, conquistou a transformação da vida, está vivendo na presença de Deus, né? E tendo uma vida vitoriosa como é da vontade de Deus. E vamos falar sobre a oração que faremos neste domingo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, e você que está aí enfrentando uma situação que precisa ser revertida, transformada, né? E você entende que só o poder de Deus para fazer isso. Então nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu quero lembrar para aqueles que ainda não sabem, né, ou
melhor dizer, dizer para aqueles que ainda não sabem, lembrar para as pessoas que gostariam de informações, que o livro do Deserto Manancial foi lançado aí já algumas semanas atrás, né? Ele já está sendo vendido na livraria da Igreja do Novo Nascimento, na Avenida República, 4.729, como também está sendo vendido em algumas livrarias aqui na cidade de Marília, né? Você que mora em Marília, você pode encontrar o livro na Sebo Universitário, na Família Cristã, como também na livraria lá no supermercado Confiança. Esse livro fala a respeito do deserto espiritual, que é um período, uma situação que o cristão enfrenta, e o que ele deve fazer, como ele deve fazer para sair do deserto de um modo vitorioso e conquistar aquilo que Deus tem prometido. Foi essa a direção que o Espírito Santo me deu quando escrevi esse livro, para que as pessoas entendam, né, que é preciso muitas das vezes enfrentar os desertos, passar pelos desertos, até para que se possa conquistar coisas maiores com Deus, né? E a vontade dele é sempre de abençoar. Se você quiser, você pode também ligar para esse número que aparece aí no vídeo, 34324935. Esse é o telefone da Igreja do Novo Nascimento. Nós temos a livraria dentro da igreja. Você também pode comprar o livro acessando o site igrejadonovonascimento.org.br, e através do site você poderá comprar esse livro que tem abençoado a muitas pessoas. Nós vamos a um breve intervalo, já a gente volta. Caso você queira ligar para incluir o seu nome na oração, o telefone aparece aí no vídeo e nós temos pessoas para lhe atender. Vamos a um breve intervalo e depois a gente volta com todos vocês. Se você está em busca da verdadeira vida, você precisa ter um encontro com Deus. O Espírito Santo é quem revela ao nosso coração o Senhor Jesus. Venha participar da reunião do Encontro com Deus, domingo às 9 horas da manhã e às 7 da noite. O Bispo Newton estará orando para que você tenha um encontro com Deus. Igreja do Novo Nascimento, Avenida República 4729, bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping. Eu quero chamar a sua atenção para a oração que faremos neste domingo. Todos os domingos acontece na Igreja do Novo Nascimento as reuniões do Espírito Santo. São reuniões direcionadas, acima de tudo, para que as pessoas possam buscar a presença de Deus, possam ter as suas experiências com Deus, desenvolver, né, a vida espiritual, fundamentar as suas vidas em Deus. Esse é o objetivo principal da reunião de domingo, mas todos os domingos, de acordo com a direção do Espírito Santo, nós realizamos orações para abençoar as pessoas nos demais aspectos da vida, além da vida espiritual, para que as pessoas sejam também vitoriosas nos demais aspectos da vida. E neste domingo nós estaremos realizando uma oração importante em favor de pessoas que estão enfrentando situações consideradas graves, né, até impossíveis, situações que só poderão, né, ser revertidas, transformadas através do poder de Deus. Você sabe que existem situações que o ser humano enfrenta e que elas precisam ser transformadas, porque senão elas irão destruir a pessoa. A pessoa terá uma vida destruída, uma vida de sofrimento, se aquela situação permanecer. Mas Deus, diz a Bíblia, Ele pode todas as coisas. Aliás, Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. No livro do profeta Isaías, no capítulo 38, por exemplo, nós encontramos um exemplo de uma situação
considerada muito grave, né? Uma situação que, humanamente falando, era impossível. Mas ela foi transformada por Deus, pelo poder de Deus. Mas ela só foi transformada por Deus a partir do momento que houve uma atitude de fé por parte do rei Ezequias. Você sabe que quando o ser humano se conforma com uma determinada situação, com um determinado problema, ele impede Deus, né? Quando se conforma, ele impede Deus de reverter aquela situação. Por exemplo, uma pessoa que está doente, desenganada pela medicina, carregando uma doença que a medicina já não pode mais curar, os recursos da medicina não podem curar. Quando a pessoa se conforma com aquela situação, ela acaba impedindo Deus de operar um milagre. A pessoa que, por exemplo, está na miséria e se conformou com uma vida de miséria, ela impede Deus de abençoá-la. A pessoa que se conforma em ter uma família destruída, né? Em ter um lar destruído, ela se conforma, ela acaba, quando ela se conforma, ela acaba impedindo, tirando a possibilidade de Deus realizar um milagre. Então, a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este século, né? Muita coisa ruim acontece e tem acontecido nesse período, nesse fim dos tempos, né? Mais do que em qualquer outra época. Ora, então a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este século, ou seja, muita coisa ruim que acontece nesse mundo, mas devemos transformar pela renovação da nossa mente, porque a palavra de Deus, ela tem o poder para renovar nossa mente. Quando nós firmamos a nossa fé na palavra de Deus, então nós temos condições de buscar uma transformação, e isso é fundamental. Então o rei Ezequias, por exemplo, diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O rei Ezequias era um grande homem de Deus, foi um grande homem de Deus, mas ele foi atingido por uma enfermidade incurável, que iria levá-lo à morte, né? E Ezequias estava, de certa forma, acomodado com aquela situação, até que Deus enviou o profeta e disse assim: o profeta veio o profeta Isaías ter com ele, dizendo: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Não é que Deus queria aterrorizá-lo, mas Deus queria despertá-lo. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, né? Em outras palavras, se você não tomar uma atitude de fé, essa doença vai lhe destruir. Quantas pessoas estão vivendo determinadas situações, mas elas estão conformadas ou se conformando com uma determinada situação. Se elas não despertarem, tomarem uma atitude de fé, aquela situação vai prevalecer contra elas. Elas serão certamente vencidas e até destruídas por causa daquela situação. Então, o profeta deu a mensagem, né, transmitiu a mensagem para o rei, dizendo: arruma a tua casa, porque você vai morrer. Mas o que fez o rei Ezequias? Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou. Quando o profeta saiu da casa dele, ele virou o rosto para a parede e fez o que Deus esperava. Ele começou a lutar, ele orou a Deus, dizendo: lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então, Ezequias reagiu diante daquela situação. Ele recorreu a Deus, ele orou, ele rasgou o coração diante de Deus. E Deus respondeu à oração. E então veio a palavra de Deus a Isaías, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai:
Diz a ele que eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e te livrarei das mãos do rei da Síria, e defenderei essa cidade. Deus, por causa da reação de fé, atitude de fé do rei Ezequias, Deus decidiu realizar um milagre, curá-lo daquela doença que iria levá-lo à morte, e prometeu acrescentar 15 anos de vida. Prometeu que daria ao rei Ezequias a vitória sobre aquele inimigo mais poderoso que havia na época, o rei Senaqueribe, e prometeu defender aquela cidade. Tudo isso se cumpriu. O rei Ezequias foi curado da doença, ele venceu o seu pior inimigo. Deus protegeu aquela cidade, abençoando também aquele povo. Veja que uma atitude de fé pode transformar qualquer situação, por mais impossível que seja. Mas é importante lembrarmos, né, que quando a pessoa se conforma, aí ela tira a possibilidade de Deus fazer um milagre, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, né? Existem pessoas que, por exemplo, elas ouvem do médico: olha, você tem uma doença incurável, nós não podemos, não há recursos da medicina que possa lhe curar. Mas aquela pessoa diz: eu vou recorrer também a Deus, eu vou buscar, já que os homens não podem fazer, eu vou buscar em Deus. E quantas pessoas, né, foram curadas de doenças incuráveis porque recorreram a Deus, porque não se conformaram, não aceitaram aquela situação. Quantas pessoas foram libertas do alcoolismo, das drogas, de algum tipo de vício, de um determinado problema, porque elas no coração tomaram uma atitude, elas decidiram: não aceito mais viver escravizada por essa situação. Deus se manifestou. Quantas pessoas tiveram, né, a família reconstruída porque elas não aceitaram a destruição. Quantas pessoas saíram de uma vida de miséria, de humilhação, porque elas tomaram uma atitude, disseram: não, eu vou buscar a Deus, eu não aceito, eu não acredito que Deus permitiu que eu viesse a esse mundo para viver esse tipo de vida infeliz, fracassada, de humilhação que eu tenho vivido. Elas recorreram a Deus e Deus se manifestou. Então, é muito importante a atitude de fé. É muito importante que a pessoa entenda que Deus quer o melhor. E se está ocorrendo na vida dela um problema, uma situação que não condiz com as promessas de Deus, cabe à pessoa tomar uma atitude de fé e dizer: não, eu vou buscar a solução, a saída, Deus há de abençoar. Então eu quero fazer esse convite para que você esteja conosco neste domingo, tanto às 9 horas da manhã, como depois às 7 horas da noite. Nós teremos essas duas reuniões. Às 9 da manhã acontece a reunião principal. Depois, às 7 horas da noite, nós estaríamos orando para que Deus venha reverter aquelas situações que, humanamente falando, com as próprias mãos, com os recursos deste mundo, elas não podem ser revertidas, transformadas. Então, nós estaríamos clamando em seu favor, assim como o rei Ezequias, né? Ele orou e a oração transformou aquela situação. Nós vamos orar para que Deus transforme aquelas situações que com as mãos humanas não podem ser transformadas. Às 9 da manhã, depois às 7 horas da noite. O endereço é Avenida República 4729, no bairro Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Avenida República 4729, bairro Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Nós temos na igreja um amplo estacionamento, você não precisa se preocupar, você que vai de automóvel, tem um amplo estacionamento na igreja. Nós temos também, para as pessoas que vão, que têm crianças pequenas, nós temos uma escolinha na igreja, onde as crianças ficam
muito bem cuidadas durante o culto e os pais assistem a reuniões tranquilamente. E caso você queira atendimento, nós temos uma equipe de pastores, pastoras também prontos para atender às 9 da manhã e depois às 7 horas da noite, Avenida República 4729. Vamos acompanhar agora o testemunho de mais uma pessoa que chegou na igreja enfrentando problemas, lutas, adversidades, mas aprendeu a exercitar a fé, lutou e conquistou a transformação da vida, hoje está vivendo uma vida abençoada. Vamos ao intervalo, depois ao testemunho, já a gente volta com todos vocês. Na sala de entrevistas hoje, a dona Fátima. Tudo bem, dona Fátima? Tudo bem. Tá bem, né? Graças a Deus. Agora tudo bem. A dona Fátima chegou na igreja do Novo Nascimento, a gente pode dizer assim, numa situação de desespero, né? Difícil. Muito difícil, né? Estava desesperada, né? Desesperada. Quais eram os problemas, o que estava acontecendo, como é que estava a sua vida quando chegou? Vixe, bispo, eu estava passando por muitos problemas na minha casa. Porque estava faltando serviço, meu marido não conseguia serviço em lugar nenhum. Ele ficou 1 ano parado. 1 ano? 1 ano. O seu marido trabalha com construção. Isso. E durante 1 ano ele não conseguia nada. Tudo amarrado, tudo amarrado. E muitas dívidas, né? Eu fiquei com o nome sujo, fui barrada em mercado, e muito humilhada, passei por muita humilhação. Esse problema financeiro gerou muitos problemas também na família. No casamento, começou as brigas dentro de casa, a gente brigava muito. O desespero foi tomando conta. O desespero foi tomando conta, porque era muita humilhação e muita vergonha. E aí começou a ter brigas por causa dos problemas financeiros. Isso, por causa dos problemas a gente começou a brigar muito. Chegou um ponto assim de pensar em separar, como é que... Chegamos, eu pensava até em separar, porque a gente estava muito difícil dentro de casa. Aí eu fui convidada para vir até a igreja. Agora sim, a senhora espiritualmente estava sem... Muito fraca, sem fé. Eu não tinha mais fé. Nossa, eu cheguei aqui muito fraca. Estava desesperada mesmo. Achou muito. Que não tinha mais solução. Não, achei que não tinha saída. Quanto tempo a senhora viveu nessa situação assim de dívidas, problemas dentro de casa? Quanto tempo, mais ou menos? Bispo, mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. A vida totalmente amarrada. Derrotada. A senhora também não conseguia nada. Não conseguia um emprego, não conseguia nada. Quer dizer, os caminhos... Tudo trancado. Tudo fechado, né? E aí foi quando a senhora foi convidada para vir na igreja. Isso. Aí eu cheguei aqui, nossa, com 4 meses que eu estava aqui, buscando a Deus, começou orando. Começou a buscar a Deus, isso. Né? Aí Deus foi mudando, foi abrindo as portas. Eu consegui trabalho, né? Fui trabalhar de coordenadora. Aí Deus abriu as portas, meu marido também começou a arrumar serviço, trabalhar. A gente foi pagando as nossas contas, limpou meu nome. E Deus foi abençoando. De lá para cá, com 4 meses que eu estava aqui na igreja, Deus já foi mudando tudo na nossa vida. Quer dizer, aquilo que não acontecia em 2 anos... Em 2 anos, em 4 meses, Deus foi mudando tudo. Abriu as portas, aí a senhora conseguiu um emprego e foi crescendo nesse emprego. Fui crescendo no emprego. Foi prosperando. Isso. Aí depois Deus me deu uma visão para mim começar com construção. A senhora decidiu sair daquele emprego? Decidi sair e teve começar uma direção para trabalhar na construção. Isso. E passou a trabalhar nisso. Isso. Aí a gente começou a investir, compramos terreno, fizemos uma casa. Deus abençoou muito, vendemos essa casa. Ganhamos um bom dinheiro, já compramos outro terreno, estamos com uma planta de 133 metros, que a gente já vai começar agora também já fazer. Ixi, a gente está muito bem, bispo. E aí a vida tomou outro rumo, né? Tomou outro rumo. Hoje a gente tem paz, alegria. Casamento também. Casamento, tudo bem na minha casa. Está na presença de Deus. Graças a Deus. Paz, né? Muita paz. Prosperando a cada dia, né? Cada dia, quer dizer, aquelas situações que parecia que não tinha jeito, Deus mudou tudo. Deus mudou, foi clareando tudo. Mudou tudo, né? Nossa, Deus é maravilhoso na nossa vida.
tem abençoado a cada dia, né? Muito, a cada dia. Graças a Deus. Então, está aí o testemunho da dona Fátima, né? Quem sabe você também está numa situação de desespero, né? Quando a dona Fátima chegou na igreja, eu lembro, a senhora chegou assim no pó, né? No chão, né? Parecia que não tinha mais saída para... Muito desanimada, nossa, muito, eu nem acreditava mais. Eu achava que aquela situação não ia mudar mais. Veio mesmo assim, arrastada, né? Vinha arrastada. Mas Deus levantou a sua fé. Deus levantou a minha fé. E hoje eu estou abençoada, graças a Deus. Está feliz, né? Feliz. Graças a Deus, está aí o testemunho da dona Fátima. Hoje ela está aí firme na fé, o esposo, família na presença de Deus, né? Que é o mais importante, vivendo a fé. O casamento está abençoado, a casa está abençoada, prosperando, e tudo que tem feito, Deus tem abençoado. Abençoado. Graças a Deus. Está feliz, né? Estou muito feliz. Graças a Deus, obrigado pelo testemunho. Nós vamos a um breve intervalo e depois a gente volta com todos vocês. Às 9 da manhã e depois às 7 da noite, essa oração especial para que Deus possa se manifestar e venha transformar aquelas situações que não podem ser transformadas com as mãos humanas. Vá com fé, às 9 da manhã, reunião principal, depois às 7 horas da noite. Caso você queira também, você poderá levar o seu pedido de oração, nós vamos clamar em seu favor. Nós vamos agora a um intervalo e depois já voltaremos para falar com Deus em seu favor. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos invocar ao único Deus. É o momento da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro neste momento em oração e quero pedir em nome de Jesus em favor de todas as pessoas que estão participando deste programa e pedir para que o Espírito Santo conceda forças a todos aqueles que estão sofrendo, mas que estão vivendo no conformismo, pessoas que estão doentes e se conformaram em viver doentes, pessoas que estão oprimidas, viciadas e que se conformaram em viver escravizadas por um vício, por uma opressão, por um mal, pessoas que estão com a família destruída e se conformaram com a destruição, outros que estão na miséria, fracassados e que aceitaram no coração a miséria, o fracasso, o sofrimento. Eu oro, meu Deus, para que o Espírito Santo possa despertar essas pessoas a fim de que elas venham reagir e não se conformar mais com essa situação, mas elas possam tomar uma atitude de fé e assim possam buscar a transformação de suas vidas. Abençoe e que neste domingo grandes respostas aconteçam no momento que nós clamarmos. Nós assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, e os que creem digam graças a Deus. Graças a Deus. Nós chegamos aos minutos finais do nosso programa. Fica aí o convite, não se conforme com sofrimento, uma vida de aflições, de sofrimento, de derrota, porque o Senhor Jesus deixou claro que no mundo existem aflições, mas Ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci. O mundo é de aflições, mas através da fé nele, nós temos a garantia de vencer todas as coisas e nos tornarmos a cada dia mais do que vencedores, né? Então, venha buscar às 9 da manhã e às 7 da noite, Avenida República 4729, é o endereço da Igreja do Novo Nascimento. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus, um grande abraço. Acabamos de apresentar o programa Existe uma Saída, patrocinado pela Igreja do Novo Nascimento.